Se você sempre se sentiu um estranho no ninho, se você nunca se sentiu pertencente a lugar nenhum, se você se sente a ovelha negra da sua família, não só da família, mas de todos que estão ao teu redor, esse vídeo aqui é pra você. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui sem qualquer tipo de roteiro, não tenho nenhum roteiro preparado. Então as coisas que eu vou falar aqui pra vocês é um pouco da minha vida e das coisas que vêm no meu coração, na minha mente. Então você vai perceber que esse vídeo é um pouco diferente, não só pelo formato de eu estar aqui na praia, mas também esse vídeo não vai ter tanto teor de aula como normalmente eu costumo colocar nos meus vídeos. Talvez você se sinta como alguém que nunca pertenceu a lugar nenhum. Talvez você se sinta como se fosse um estranho onde você mora, enfim, dentro da sua família, até mesmo com os seus amigos. Desde criança, por muito tempo, eu acreditei que tinha algo de errado comigo. Porque, poxa, eu nunca me sentia pertencente a nenhum lugar, sabe? Isso desde muito pequeno mesmo, desde muito menino. Por exemplo, às vezes eu tava brincando com meus amigos, enfim, jogando bola, brincando de boneco, de carrinho, enfim, qualquer coisa. E sempre dentro de mim, assim, no fundo, eu sempre senti uma inadequação naquele lugar, com aquelas pessoas, sempre. Isso dentro da família também. E talvez você sinta isso. É muito louco, é muito difícil de explicar. Porque é sempre no fundo, é como se fosse um plano de fundo, assim, não é uma coisa que fica escancarada, não é um sentimento de incômodo, porque eu adorava brincar com meus amigos. Era muito prazeroso pra mim brincar com meus amigos. Não é que eu era antissocial e que eu não queria ficar perto de ninguém. Mas era um senso, assim, sabe, de um planinho de fundo que sempre me incomodava um pouco. Porque eu sempre me sentia inadequado. Eu sempre ficava, tá, mas peraí, será que aqui é o meu lugar mesmo? Será que eu pertenço a esse lugar? Então o que acontece? Essa sensação de incômodo, ela sempre persistiu. Sempre persistiu. E eu tentei aplacar esse senso de não pertencimento de todas as formas possíveis. Porque eu nunca gostei de falar de futebol. Eu nunca gostei de falar sobre o que as pessoas, entre aspas, comuns, falavam. Sobre o clima, sobre esporte, sobre política. E eu tentei participar de escolinha de futebol. Eu tentei participar de grupos de jovens da igreja. Eu tentei entrar em vários tipos de clubes diferentes. Eu tentei andar com vários tipos de pessoas diferentes. E eu já fui daquela tribo roqueira, de usar roupas pretas, e em shows de rock. Eu já tentei sair pra baladas. E eu sempre ficava, mas porra, cara, será que eu não sou daqui? E eu tentei de forma desesperada, ao ponto de achar que tinha alguma coisa errada comigo. Na minha família, as pessoas iam trabalhar, e na família as pessoas da minha família são todos muito trabalhadores, extremamente trabalhadores. E eu ficava me perguntando, cara, mas eu não quero trabalhar disso. Eu não quero ir num escritório ou sei lá, trabalhar de operar uma máquina, ou eu não me encaixava até na questão das profissões, eu não me achava em nenhum lugar. Eu ficava, cara, mas o que eu quero pra minha vida? Porque eu não me sentia de nenhum lugar. E talvez você esteja assim também. E é por isso que eu senti de gravar esse vídeo, porque isso veio muito... A minha intuição veio muito forte pra eu falar isso nesse vídeo. Então eu tentei de todas as formas, de todos os jeitos, pertencer a algum grupo. Porque eu achava que eu estava errado. Tinha uma crença dentro de mim que eu acreditava que eu estava errado. Que eu precisava me ajustar para o mundo.
que eu precisava desesperadamente tentar encontrar o meu lugar no mundo. E talvez você esteja assim também. No ano de 2024, eu passei por um término de um relacionamento de 8 anos, e isso foi a maior bênção da minha vida. Porque naquele momento, eu fui obrigado a confrontar e descobrir a minha essência. Eu fui obrigado a confrontar esse senso de não pertencimento. E eu fiz várias coisas no ano de 2024. Eu saí com várias pessoas, eu conheci várias pessoas. E mesmo assim eu não me sentia pertencente, mesmo essas pessoas me sendo tão queridas. E eu fui obrigado, eu falei, caralho, que negócio é esse? Por que eu sinto isso? Então eu comecei meus estudos das ciências ocultas, enfim, da manifestação, do funcionamento da realidade. E isso inevitavelmente me levou para a meditação. É por isso que eu falo tanto de meditação. Então eu comecei a mergulhar em mim mesmo, porque eu fui obrigado a me confrontar com essa falta de pertencimento. Então eu comecei as minhas investidas na meditação, tentando entender qual que era o meu lugar nessa porra toda. Então eu comecei incansavelmente, todos os dias, meditar sobre quem eu era, sobre quem eu sou. Então eu comecei todo dia incansavelmente. Eu comecei com 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, 1h30, 2 horas por dia. Eu cheguei ao ponto de ficar meditando 2 horas por dia. Porque eu tinha essa determinação. Eu não queria mais ficar me ajustando para o mundo. E aí eu descobri muito mais sobre mim nesses meses em que eu decidi mergulhar na meditação do que em todos esses anos da minha vida. Estudando sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, eu descobri muito mais sobre mim no silêncio. Inclusive foi justamente no silêncio que eu canalizei, me foi intuído tudo que eu coloco e que eu venho colocando dentro da minha jornada de volta ao ser. O link está aqui na descrição, o primeiro link. Ali é o resultado de todas as minhas meditações e de todo o meu mergulho no autoconhecimento, nos livros. E aqui vai um spoiler, pessoal. Eu aprendi muito mais com as meditações do que com os livros. Muito mais. Porque no final das contas, o autoconhecimento é muito mais sobre o que desaprender, sobre o que abandonar, do que sobre o que adquirir. Porque muitas vezes todo o conhecimento que a gente adquire de livros acaba deixando a nossa mente mais entulhada. 90% das pessoas que me perguntam, que me procuram é Denner, eu venho estudando há tantos anos, e isso só me deixou mais paranoico, mais maluco. Isso só me deixou mais atribulado mentalmente, porque eu fico pensando, quanto mais eu estudo, mais eu percebo, caralho, eu não sei porra nenhuma. E isso é uma bênção. Se você chegou nesse ponto de que o estudo já está mais atrapalhando do que te ajudando, parabéns, você chegou numa mina de ouro, porque agora você percebe que a chave não é o conhecimento teórico, a chave não é saber mais, conhecer mais. E voltando no tema do pertencimento, eu comecei a perceber que eu só precisava pertencer a um lugar, aqui dentro, a mim mesmo. O pertencimento é interno, é eu descobrir a minha essência, é eu pertencer à minha essência. E não tentar me encaixar na essência de alguém. E não tentar me adequar a um mundo caótico, a um mundo que pede socorro, a um mundo que já não suporta mais essa velocidade massiva de informações. E só pertencendo a si mesmo é que você percebe que você não precisa estar em lugar nenhum, pertencer a nada, a um partido político, direita, esquerda, a nenhuma religião. Isso são só tentativas nossas de preencher esse vazio que habita dentro de nós. Se você se sente desse jeito, deixa aqui nos comentários se você sente esse vazio. Se você é daquele tipo de pessoa que se sente solitário quando está sozinho. O que eu tenho para dizer para vocês é: não tenham medo de ser a ovelha negra da família. Não tenham medo de ser a ovelha negra
da sociedade. E eu sei que você é a ovelha negra da sociedade, porque quem me assiste, o meu público, os meus inscritos, as pessoas que chegam até o meu canal, eu tenho certeza que são ovelhas negras. Não tenha medo de ser a ovelha negra. É uma bênção ser a ovelha negra da família, ser a ovelha negra de uma sociedade que já apodrece. E se você sente esse vazio interno, eu te convido a silenciar e ficar consigo mesmo. Você só consegue preencher esse vazio através do silêncio. Olha que paradoxo. Você só consegue preencher o vazio com o silêncio. Você precisa encontrar e acessar o seu verdadeiro ser que habita dentro de você. E quando eu falo dentro, pessoal, não tem a ver com mente. Tem a ver com transcender a mente. Você nunca, jamais vai conseguir encontrar esse ser pelo racional, tentando pensar e encontrar ele. Tá, peraí, cadê o ser? Ah, não tô vendo ser nenhum, cadê o ser? Porque ele não tá em lugar nenhum, fisicamente. Você não é a sua mente, você não é as suas emoções, você não é o seu corpo. Você é aquele que observa. Você precisa encontrar esse que observa. E como você encontra esse que observa? Silêncio, contemplação. Deus fala através do silêncio. É somente na contemplação e no silêncio que você encontra a sua divindade interior. É uma bênção você não se sentir pertencente a nenhum grupo. É uma bênção você não se sentir pertencente a nenhuma esfera dessa sociedade mundana. Se você não se sente pertencente a nenhum lugar, agradeça. Porque isso é o seu ser te chamando para você pertencer a si mesmo. Não tente se encontrar em outras pessoas, em outros lugares. E isso não tem dinheiro que consegue te dar. Porque eu atendo várias pessoas e eu atendo pessoas com muito dinheiro. E muitas pessoas que me procuram, mesmo tendo muito dinheiro, me falam a mesma coisa, que elas sentem esse vazio interno. Eu já falei em outro vídeo meu que nós fazemos contratos invisíveis de amor. Em troca de nos sentirmos amados, nós nos reduzimos, nós nos apequenamos em troca de aprovação e amor. E muitas vezes você está suprimindo a sua essência. Às vezes você é um artista, mas você suprime a sua arte para caber nos planos dos seus pais. Eu queria fazer esculturas, aqui é um exemplo. Eu queria fazer esculturas, mas eu virei advogado, porque dá dinheiro e era para agradar meu pai. Não tô falando de mim, tá? Isso aqui é um exemplo. Até porque o meu pai queria que eu trabalhasse com parte de mecânica industrial. E foi somente no meu mergulho em mim mesmo, no silêncio, que paradoxalmente eu descobri o meu propósito. E propósito não é algo místico que nos é intuído. Pessoal, o propósito da vida é ser vivida. É estar numa praia, contemplar o mar. O propósito da vida é ser vivida, é ser experimentada. E eu descobri a minha paixão por ajudar pessoas. Foi inclusive por isso que eu comecei esse canal. E foi por isso que eu fiz a jornada de volta ao ser, porque eu queria que as pessoas também descobrissem o que eu descobri. Eu queria que as pessoas pudessem experimentar também o que eu experimentei. A ficar tantas horas meditando. Eu não quero isso para você, obviamente, eu não quero que você medite 2 horas por dia. Mas eu quero que você entenda não tenha medo de não pertencer. Não se reduza, não reduza a sua essência para tentar caber num mundo podre. Não se entregue para a pressa e para a velocidade desse mundo. Seja a ovelha negra da família. Abrace a sua essência, abrace quem você é. Pertença a si mesmo. Você nunca vai conseguir encontrar nada fora. Amor, paz, felicidade, bem-aventurança. Nada disso está fora de você. É tudo uma ilusão. É tudo interno, pessoal. Anota essa frase. O mundo nunca vai conseguir tirar de vocês aquilo que vocês deram, aquilo que vocês dão para vocês mesmos. Se você busca amor, pertencimento em outra pessoa, o mundo pode tirar isso de vocês a qualquer momento.
Se você busca se sentir importante através de uma profissão, o mundo pode tirar isso a qualquer momento. Se você busca prosperidade só no dinheiro, o mundo pode tirar isso a qualquer momento de vocês. Agora, quando vocês encontram o amor, a prosperidade e o pertencimento dentro de si mesmos, isso o mundo jamais vai poder tirar de vocês. Porque por mais que você esteja sozinho, sem dinheiro, sua conta bancária zerada, e vocês não tenham nenhum amigo, ainda assim vocês vão ter vocês mesmos. E só isso basta. O maior ouro que eu encontrei depois de ter passado por esse término foi o presente de descobrir o deleite de estar sozinho comigo mesmo. E de forma paradoxal, hoje eu tenho muitos amigos incríveis, pessoas maravilhosas ao meu redor. Eu tenho uma parceira, uma companheira incrível junto comigo. Mas primeiro eu tive que dar isso pra mim. Mas primeiro eu tive que descobrir o meu pertencimento. E onde era esse pertencimento? Eu já falei, dentro de mim. Abracem esse senso de não pertencimento, porque isso é a alma de vocês falando que vocês merecem algo muito maior do que esse mundo pode oferecer. Acreditem, o mundo não pode oferecer nada a mais do que vocês podem dar para vocês mesmos. Não tenha medo de não pertencer. Isso não é um problema de você, isso não é um defeito seu. Você não está quebrado, você não está doente, você só está longe de você mesmo. E eu espero que com esse vídeo e com o meu canal eu consiga aproximar vocês cada vez mais de vocês mesmos. Você se tocar que manifestação, lei da atração, tudo isso é só um nome bonito para você encontrar o seu verdadeiro ser, para você encontrar o reino dos céus. Buscar primeiro o reino dos céus e tudo mais lhe será acrescentado. A verdadeira manifestação é não precisar de nada externo para se sentir completo, é não precisar pertencer a lugar nenhum, mas somente ao seu próprio ser. Se esse vídeo fez sentido para você, te tocou de alguma forma, se inscreva nesse canal, deixa um like aqui nesse vídeo. Se ressoar contigo, entra na jornada de volta ao ser. Foi com base em tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo que eu desenvolvi a jornada de volta ao ser. Cada aula que eu coloco lá é sempre com base em muita reflexão, muita meditação. Não é em vão. Se você sente esse chamado, não deixa passar. Compartilhe esse vídeo com alguém que está passando por isso. Assista esse vídeo aqui do lado, onde eu falo sobre a ilusão da felicidade. Sobre como nada externo pode te fazer feliz. Um grande abraço, clica nesse vídeo aqui e nos vemos lá. Tchau, tchau.